E família, hoje o papo é sério porque tem 6 Chitara Slime da Taken passou de uma parte muito insana. O nosso querido Ifrit, lá no mangá, obviamente, aquele mesmo espírito das chamas lá, que a gente viu lá atrás, que acabou com o corpo da Shizu e tudo mais, agora ele ganhou um novo poder surreal. E não para por aí, as 3 primordiais finalmente conseguiram um corpo físico, cara. Imagina só, demônios que já eram absurdos no plano espiritual agora andando livremente pelo mundo real. Rimuru tá cada vez mais cercado de monstros apelões e as coisas tendem a se escalar ainda mais. Então já chega caprichando no like, se inscreve no canal, já ativa o sininho, vem comigo, irmão. Se você não faz parte dessa nossa guilda aqui, já pega o teu café aí. Brincadeiras à parte, mano, e bora mergulhar nisso tudo junto, beleza? Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, minha família, 3 demônios primordiais chegaram a Tempest para poder se encontrarem com o Rimuru. A gente já sabia disso daí e assim começou o capítulo 134, tá? O Rimuru, ele ofereceu o poder lá que foi concedido pelos demônios, além dos poderes dos gotejadores também, que podem ser usados para manipular tanto o poder elemental quanto um poder elemental das trevas. No andar 100, lá no laboratório do Rimuru, ele pediu desculpas para Ramires, né, por estar atrasado e tal. E aí o Rimuru já sabia o que ele mais ou menos ia fazer. Acontece que o nome da galera ainda não estava registrado, né, entre as pessoas e tal. E o Rimuru então perguntou se a Ramires já tinha treinado com a Beretta e ela respondeu que na sua manhã foi ocupada ajudando a Tren em toda a manutenção ali do labirinto, antes mesmo da Beretta precisar do auxílio no seu próprio laboratório. O Rimuru, ele perguntou então aonde estava o Veldora, né? E foi respondido que ele sempre desaparecia sem nem fazer absolutamente ideia de onde ele estava. E aí então o Rimuru decidiu o quê? Ajudar a Ramires. Mano, do jeito que ela tava ali numa bagunça toda, né? A gente já sabe como é que é a Ramires, toda atrapalhada, tudo. O Rimuru falou, calma, vou botar minha mão nisso daqui pra poder dar uma forcinha, ajudar esse negócio aí um pouco mais pra frente. E ela, lógico, ia ficar muito feliz e agradecida pelo que o Rimuru tá ajudando, tá? Ele sabia que tinha prometido apoiar ela, mas também entendia que o trabalho da Ramires exigia muitas horas de dedicação. Por isso, ele foi lá e falou que ia dar essa mãozinha. A Shuna apareceu depois disso, avisando que tinha uma visita esperando pelo Rimuru, e ela não conseguiu ver diretamente essa pessoa, mas pela aura que estava emanando, afirmou que não era alguém para se subestimar. O Rimuru, ele ficou muito cauteloso com isso, porque, pô, se tá vindo alguém forte me visitar, é porque tem algum paranauê por aí. Então ele começou a se perguntar se já anotaram o nome dessa visita e tudo mais, e na manhã seguinte ele descobre que era o Dino, o Lorde Demônio conhecido como Governante Adormecido, né? O cara que literalmente só dorme, tem a preguiça pra tudo. Fazia muito tempo desde o último encontro entre esses dois, e o Dino começou a elogiar a cidade do Rimuru e tal, e ele até começou a pensar, mesmo que o Dino, apesar de ser um Lorde Demônio, passar a maior parte do tempo dormindo, que justifica a fama dele, né, no final das contas. O Dino, no final, cumprimentou o Rimuru, que respondeu que ele estava ocupado com muitos problemas e muitos trabalhos, e o Rimuru perguntou ao Dino sobre a sua vida. Mas ele admitiu que ele não tem um lar fixo e que vive como um hóspede na terra do Dagruel nesse momento, tá? Sem sequer ter dinheiro para fazer absolutamente nada. E isso surpreendeu o Rimuru. O Dino, então, ele começou a comentar, meio brincando, que já que o Rimuru, ele acolheu 3 filhos do Dagruel aí, talvez ele também pudesse adotar o Dino no final das contas. Só que na mesma hora o Rimuru só negou. Deixou o Dino até chocado, ele insistiu ali, perguntando se o Rimuru queria que ele morresse de fome e tudo mais, e o Rimuru respondeu que não, mas ressaltou que trabalhar fazia parte da vida. O Dino, por sua vez, ele começou a revelar que eles já se passaram milhares de anos ali sem que ele trabalhasse ou ganhasse dinheiro, e o Rimuru começou a se irritar, cara. Só que o Dino disse que ele não veio de mãos vazias. Ele trouxe uma carta do Guy Crimson, né? O mais poderoso entre os Lordes Demônios. E aí o Rimuru já começa a enxergar isso aí com outros olhos. Ele ficou mais alarmado e tal. Ele sentiu a aura do Guy Crimson lá impregnada naquela carta. Quando ele começou a ler, ele descobriu que o Guy Crimson pediu para ele cuidar do Dino. E aí o Rafael, que é a habilidade suprema do Rimuru, interpretou que o Guy desejava que o Rimuru tomasse a responsabilidade pelo Dino. E o Rimuru ficou ainda mais irritado com isso tudo, já que o Dino, o que ele só fazia era comer e dormir. O cara não fazia absolutamente nada além disso, entendeu? Mas ele sabia que ele não poderia simplesmente recusar um pedido do Guy Crimson. Não dá, os caras eram muito amigos, e o Guy Crimson é um maluco diferenciado, né? O Dino, nessa hora, ficou mega satisfeito. Óbvio, ele declarou que ele gostaria de se tornar um cidadão de Tempest e prometeu cumprir todos os desejos do Rimuru. Só que aí, o Rimuru não é burro, ele retrucou, pedindo que ele não falasse de boca cheia enquanto devorava um puff de creme lá, né? O Dino, com a boca cheia, só respondeu que se ele pudesse comer aquilo todos os dias, ele não teria nenhum arrependimento pro resto da vida.
As ideias do cara, né? Ele tá simplesmente só pensando em comer e no final das contas ele vai dormir depois que ele acabar de comer isso daí. Inclusive ele até brinca, né? Sobre ser adotado e tal de novo e tudo mais. Mas beleza, o Rimuru entende que a carta ela não pode ser ignorada, porque desobedecer o Rei Crimson seria muito perigoso, e no fundo ele realmente precisava de mais gente para ajudar nos seus projetos. Assim, o Dino passou a ficar por perto ali. Mas enquanto isso, a Ramírez perguntou o que o Dino estava fazendo em Tempest, e ele aparentemente estava disposto a ajudar nos projetos dela também, mas no fundo ele só gostava de dormir, né? Então não adianta muito. A Ramírez ficou muito feliz no final das contas ainda assim, acreditando que ele poderia ser útil, né? E o Rimuru, por outro lado, ele pediu desculpas à Vesta, porque o trabalho, né, das armaduras mágicas e tudo mais foi interrompido por conta das construções da Ramírez. Vesta respondeu que também precisava acompanhar o desenvolvimento do Golem de Osso, que estava dentro de uma cápsula específica, né, fortalecido pelas magias da Ramírez. Ele começou a explicar que ele não imaginava o quão poderoso o monstro poderia se tornar. E aí o Rafael começou a informar que o material resultante do Golem de Ossos ali poderia se transformar em algo equivalente à Adamantita ou até mesmo a Dragontita, entendeu? Que são duas pedras absurdamente valiosas nesse mundo. E o Rimuru começou a perguntar se essa ideia foi da Ramírez, né, que confirmou. Ela queria criar um corpo físico para as Dríades, já que seres espirituais como a Traine não poderiam se afastar do seu corpo principal sem um receptáculo físico. Então elas não conseguiriam ir para muito longe ou fugir dali. Assim, o plano da Ramírez era fazer o quê? Criar um corpo para botar nas Dríades, e o Diablo também tinha mencionado uma parada semelhante, porque eles estavam reforçando a importância dessa pesquisa de criar novos corpos, principalmente porque os demônios, galera, para quem não sabe, são seres espirituais, eles não têm corpo físico, e a partir disso daí é que iam vir os corpos físicos deles, entendeu? Então era um estudo que já valia a pena de tudo. Se ele quisesse botar um exército à tona ali em Tempest, que era a ideia do Diablo, né, ele precisava disso, só que não tinha necessidade de marcar essa data. O que significa que pro Rimuru estava tudo bem criar mais corpos, o que deixou a Ramírez muito feliz. Ela começou a agradecer o Rimuru, comentou que sempre pensava em como ele era uma pessoa absurdamente generosa, tá ligado? Enquanto o Veldora começou a sorrir satisfeito, dizendo que também não ia se conter nesse fim, já que desejava pedir algo pro Rimuru. E sempre que o Veldora quer pedir alguma coisa, cai entre nós, é puro interesse. Mas antes que pudesse falar, o Rimuru ele recusou imediatamente, mas o Veldora insistiu, dizendo que ele queria ter um assistente. O Rimuru ele respondeu que ele já estava com falta de gente, mas o Veldora explicou que não buscava alguém para brincar, e sim para ajudar ele numa função de proteger a Ramírez e o labirinto. Além disso, garantiria o seu próprio sustento, né? O Rimuru então, ele começou a pedir desculpas, dizendo que ele não tinha ideia do que ele poderia ajudar o Veldora, mas o dragãozinho revelou pra gente que ele já tinha um amigo, né, dele, que era um espírito que ele conheceu quando estava selado dentro do Rimuru. E aí o Rafael explicou que o Veldora estava se referindo ao Ifrit, que era o espírito das chamas de alto nível que estava dentro do Rimuru, que ficou escondido por todo esse tempo. Ninguém nem lembrava dele, nem você, tá? O Rimuru se surpreendeu com isso. Como é que poderia o Ifrit virar amigo do Veldora? E aí o Rafael esclareceu que quando o Rimuru absorveu o Ifrit, o Veldora estabeleceu um contato com ele lá e eles passaram a conviver juntos dentro do corpo do Rimuru. Daí o Rimuru ficou sem palavras, mas ele perguntou se o Veldora realmente queria que o Ifrit tivesse um corpo físico. E o Veldora confirmou, cara. O Rafael explicou que isso era possível, e o Rimuru hesitou um pouco pelo que ele fez, né? O Ifrit tendo um corpo físico não seria algo normal, porque ele sabia que já tinha acabado com a Shizu e tudo mais. Tipo assim, ele salvou a Shizu, mas também foi a causa do sofrimento dela. No entanto, diante do pedido do grande amigão do Veldora, o Rimuru concordou, e eles então iniciaram esse processo, que era um corpo artificial que foi preparado, na cápsula foi aberta e o Ifrit despertou na sua nova forma. Ao ver o Veldora, ele só agradeceu por ter ajudado ele a conseguir retornar à vida, né? E também ao Rimuru pela segunda chance. O Rimuru ele deu uma chance de recomeçar pro Ifrit, mesmo depois de tudo aquilo que ele causou, de ter perdido o controle. O Rimuru ele percebeu também que a aparência do Ifrit agora estava um pouco diferente. Ele parecia, na verdade, só um guerreiro em chamas, só que agora ele tinha uma forma mais humana e até atraente, né? O cara virou mulher. E, assim, pelo menos era o que lembrava um pouquinho. O Veldora, ele começou a rir, dizendo que o Ifrit deveria agradecer, porque sem ele jamais teria adquirido um corpo físico. De fato, o Ifrit teria ficado esquecido dentro do corpo do Rimuru. E aí ele concordou, afirmando que não esqueceria disso nunca. E ele também explicou que a sua essência, né, de chamas tinha sido influenciada pelo poder do Veldora, o que de certa forma permitia a ele usar o elemento do vento. E a sua aparência feminina era resultado da influência de Caríbides. O Rimuru ele começou a notar que o Ifrit ele parecia mais calmo do que ele imaginava, ele não estava demonstrando tanta raiva igual estava antes. E aí é que começou a surgir as perguntas da mente e o Rimuru aproveitou para falar. Ele perguntou se ainda tinha lealdade ao leão, porque o Ifrit veio de lá.
E ele respondeu que não. Já tinha sido derrotado pelo Rimuru, e graças ao Veldora, acabou que ele não perdeu a consciência dele. Agora ele se sentia diferente. Era literalmente como se o Ifrit tivesse renascido das cinzas, renascido de uma forma completamente diferente. Ele respeitava, obviamente, o Leon como Lorde Demônio, mas ele não possuía mais lealdade a ele. Então ele começou a declarar ali que seria, na verdade, um assistente do Veldora. Aí, irmão, o Rimuru decidiu dar a ele um novo nome, que seria Caris. No processo de nomeação, acabou fortalecendo o Ifrit ainda mais, causando aquele efeito de evolução, como o Rimuru fez com todas as outras pessoas em Tempest, e também deixou o Veldora muito surpreso. Ele não esperava que a forma do Ifrit também evoluísse, inclusive evoluísse tão bem do jeito que evoluiu. Agora é Caris, né? Começou a agradecer, afirmando que apesar de assumir agora uma forma feminina por escolha, poderia voltar à sua forma masculina se ele quisesse. O Veldora começou a rir, dizendo pra ele escolher o que ele preferisse, né? Se você quiser ser mulher, você vira mulher. Se quiser ser homem, vira homem. E com isso, Ifrit, agora conhecido como Caris, passou por uma evolução completa ali, adquirindo parte do poder do Veldora também, que foi transmitido através do Rimuru. Isso é uma das coisas mais doidas e mais lógicas que a gente consegue ver aqui. E o Dino, quando viu isso, também se espantou, tá? Porque, pô, não fazia sentido pra ele ver o que o Rimuru tava conseguindo fazer. Ele já chegou direto no Rimuru falando, pô, desde quando você tinha amizade com o Lorde das Chamas Ifrit? E aí, o Vesta responde que era algo comum em Tempest, encontros inusitados e as alianças que ele fazia. Lógico, tudo se tornava meio que equilibrado, tá? Enquanto isso, o Diablo retornou da sua missão ali, o Rimuru ficou muito feliz em ver ele, mesmo que o Diablo tivesse exagerado nas suas tarefas, porque ele sempre é uma pessoa mega exagerada, ele trouxe consigo 3 convidados importantes. Os demônios, Primordial Branco, Violeta e Amarelo. E eram as 3 que a gente ia conhecer como Última, Testarossa e Carreira mais pra frente, tá? O Rimuru ele começou a se surpreender então vendo todas elas ali. O clima obviamente ficou tenso, porque estava para ser decidido se haveria um confronto ou se conseguiriam resolver tudo pacificamente por meio de diálogos. E assim acabamos finalizando esse capítulo depois de saber. Lembrando, galera, elas vão ganhar um corpo físico sim, como eu falei pra vocês no início. O Rimuru ele já tá no planejamento ali de todas as bonecas, ele vai aproveitar essas bonecas que ele já tá estudando para poder pegar e dar como corpo físico para a Última, Testarossa e Carreira. Depois dele colocar o núcleo delas ali dentro, ele dá um nome para elas, entendeu? Transformando elas em seres absurdamente mais poderosos do que são e fazendo parte do grande exército de Tempest. Mas isso aí já é para um próximo capítulo, já é para um próximo vídeo que a gente vai comentar muito mais. Então, mano, promete, se inscreve aí, ativa o sininho, é importante. É muito importante você ficar por dentro de tudo que a gente tá comentando no TC, porque a gente tá falando agora dos novos capítulos que estão saindo do mangá. Então vem comigo, depois da Batalha do Diablo para recrutar elas 3, a gente tá entrando num novo patamar agora, beleza? Tamo junto demais, família, muito obrigado por mais esse carinho gigantesco que vocês têm por mim, eu também tenho um carinho absurdo por vocês. Beijão no coração, sintam-se abraçados e eu te espero no próximo vídeo, hein? Vou te cobrar lá e até mais, valeu!